Olá, galera. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tem que falar de novo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que vocês vão assistir. Infelizmente, ontem eu gravei essa aula, mas o microfone não funcionou, né? Uma pena, né? Mas, enfim, a gente hoje retoma ela para conversar um pouquinho, né? Nosso objetivo hoje é dar sequência às nossas informações de instruções sobre a Olimpíada, né? E lembrá-los que sábado pela manhã, de acordo com o calendário, com a circular que foi enviada para vocês, a gente tem especificamente um encontro, né? Para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa prova. Mas um dos temas importantes para a prova menciona especificamente o planeta Terra, né? Então, quais são as principais características da Terra? Qual é a sua forma? Como é que funciona a sua rotação? A questão dos dias? Quais são os referenciais que nós temos, que nós usamos dentro do nosso mundo? De maneira muito simples, a gente sabe que a Terra ela é uma estrutura, um planeta, né, que tem especificamente um formato esférico, ligeiramente abalado aqui nos polos, né? Esse aqui é uma fotografia que foi feita em 1972, né? Eu já tinha 6 meses de idade, uma distância absurda da Terra, né? E dá para ter dimensão de todo esse formato. Interessante é que isso aqui permite algumas pessoas olharem essa fotografia e acreditar especificamente que a Terra é plana, né? Que coisa ruim, né? A gente tem um grupo de pessoas que durante alguns anos ficaram debatendo e defendendo que a Terra é plana, né? Isso é ponto pacífico, a gente sabe que isso não existe. A Terra é literalmente esférica, nós temos várias evidências, várias provas que estão sendo conquistadas e foram conquistadas há muito tempo, que permite a gente ter confirmação disso, né? Uma delas é essa daqui, né? Uma imagem do espaço, lá da Estação Espacial Internacional, em que a gente consegue ver perfeitamente a questão da curvatura do planeta. A estação está aqui em cima, ela foi rodando, tirando foto do planeta, né? Então a gente sabe que nesse processo a gente já tem aí literalmente essa representação, né? Temos também uma outra condição, uma situação interessante, que a gente não precisa estar especificamente lá em cima do planeta para fazer essa medição. A gente não precisa estar necessariamente fora do planeta para fazer essa identificação, né? Então isso é nítido quando a gente consegue observar algumas fotografias, ou até mesmo quem está dentro de um barco, de um navio, a primeira coisa que ele visualiza num ponto muito longe é a parte superficial do objeto. E à medida que ele vai se aproximando, ele vai tendo a visualização completa, né? Aqui tem uma foto também que mostra isso. Um barco a um ponto muito distante, ele não enxerga literalmente todo o prédio por completo. Ele vê primeiro a ponta, e à medida que ele vai se aproximando, ele vai tendo a dimensão total, né? Então, é ponto pacífico para a gente desde muito tempo, né? Em 200 anos de Cristo, esse matemático chamado Eratóstenes, né? Ele conseguiu medir literalmente o tamanho do planeta Terra, uma dimensão do planeta Terra, da curvatura da Terra, quando ele fez a observação, análise de imagens que eram formadas em um poço em Siene e um poço lá em Alexandria, né? E com isso ele conseguiu ter essa determinação há um bom tempo atrás, com um nível de precisão significativo. Mas quando a gente pergunta do ponto de vista físico, qual o motivo da Terra ser especificamente plana, né? Isso depende muito de uma força que a gente chama de força gravitacional, que ela tem a capacidade de atrair todos aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso planeta, em direção ao centro dela, né? Força gravitacional ainda não é explicada completamente, ela existe e a gente consegue ter definições, leis e várias propostas de utilização. Mas é como uma bola de sabão, ou uma bolha de sabão, né? Ela tem esse formato redondo porque a pressão é exercida em todo sentido. Aqui nesse caso, a Terra tem esse formato justamente por causa dessa questão dessa força gravitacional, né? Agora, o planeta Terra ele se encontra literalmente dentro de uma região, dentro de uma galáxia, dentro de um sistema solar, né? E esse sistema solar, composto por vários planetas, tem uma movimentação, mas quando a gente começa a avaliar e olhar, né, a gente tem umas percepções interessantes. A primeira delas é que a Terra ela gira em um próprio eixo, né? Ela tem um eixo inclinado, né? Ela tem um eixo de inclinação, e a Terra gira, e a gente chama esse movimento de rotação, giro nesse próprio eixo. Não é uma coisa reta, não, é um pouco inclinado. Nós temos também que, em função desse giro, né, à medida que ele vai girando, ele vai tendo literalmente a passagem de um ponto em relação ao Sol e um ponto que a Lua fica no meio do caminho. Isso representa para a gente o dia e a noite, né? São pontos importantes. Quando a gente fala da questão de duração do dia, a gente tem especificamente aí
um tempo de marcação que a gente adota como sendo 24 horas, né? Então a gente tem essa divisão. Mas o planeta também ele tem sistemas de referenciagem e localização que são muito importantes para a gente, né? A princípio, a gente tem uma linha imaginária que foi pensada pelas pessoas, pelos cientistas, que corta o planeta ao meio, que a gente chama de linha do Equador, né? Essa linha do Equador ela passa aqui especificamente a um ponto do nosso país, lá no Amapá, né? E a gente tem também, além dessa divisão do planeta ao meio, nessa linha imaginária, também um eixo, né? Que aqui nesse sentido aqui está reto, porque o planeta está reto, mas quando a gente olha sob o ponto de vista da rotação do planeta, é mais ou menos assim, né? Onde a gente tem especificamente a divisão, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério leste, hemisfério oeste. E são pontos de marcação interessantes que a gente conhece, graus de representação de localização, como meridiano de Greenwich, o ponto do Equador, a latitude, a longitude, tudo isso são sistemas que permitem a gente localizar um determinado ponto dentro do próprio planeta. Modernamente, hoje, a gente trabalha com um posicionamento de satélites, né, aqui no planeta. Existem vários satélites. Esses satélites eles podem definir a sua posição em um determinado ponto, né, e a gente chama de GPS, que é o sistema de posicionamento global, né? Você pode ter a localização em função de todas essas coordenadas. Mais uma característica interessante que a gente percebe é que dentro dessa estimativa de divisão do planeta, da Terra, em dois eixos, e especificamente meridianos, a gente pode ter um sistema de localização que nós usamos muito, que a gente tem pautado literalmente próximo ao local que o Sol nasce. Então, o Sol ele nasce no leste, ele vai subir a pino, né? A gente fala subir, porque na verdade o Sol ele fica parado em seu movimento e a Terra vai girando. À medida que ela vai girando, a gente tem um ponto a pino e depois de um tempo o Sol se põe a oeste. Então, a gente traça aqui o leste e o oeste, em função do nascer e poente do Sol, e perpendicularmente a gente tem as duas direções do norte e do sul. São aquilo que a gente chama de pontos cardeais, né? São feitos em função do nascente e do poente. A rosa dos ventos é também uma divisão que a gente tem desses pontos cardeais que serve para você indicar direções dentro de uma determinada localidade, né? Especificamente aqui no nosso país, quando a gente olha essa rosa dos ventos, a gente pode ter aqui as representações significativas de várias áreas, como a região norte, a região noroeste, que se enquadra dentro da região norte, a região oeste, a região centro-oeste, a região sudoeste, o sul, o sudeste, o leste e o nordeste. Então, a gente tem toda a divisão desse país que a gente aprende já há um bom tempo nas nossas aulas de geografia, né? Outro ponto importante é que, se você tiver tempo, você pode descobrir os pontos cardeais aí da sua casa ou da sua escola, né? Especificamente na sua casa. Acorda mais cedo, se você acordar cedo, dá uma olhada para onde é que o sol está nascendo. Sempre a direção do leste, né? Então, aqui em Brasília, estou parado aqui na escola. Em geral, o leste está vindo naquela direção e se põe para a região oeste. Tenta identificar isso com calma depois, tá? E a gente tem algumas referências que podem ser consultadas por vocês, né? Que fala a respeito dessas medições, de toda essa adaptação. São pontos importantes, caso vocês tenham interesse, tá? Então, fiquem com Deus, a gente vai conversando até a próxima.